boa noite a todos, a todas. Nós vamos hoje para a nossa penúltima aula do ciclo 1 do curso O Brasil através do Cinema. É uma tentativa de resgatar, através do cinema brasileiro, né, o Brasil dos últimos 50 anos. É um curso que tem o ciclo 1 e tem um ciclo 2. O ciclo 2 ele vai ocorrer no próximo semestre. Nesta aula, nós vamos debater o filme O Homem que Virou o Sul, de João Batista de Andrade, um filme de 1981. É um clássico do cinema nacional e vai ser analisado pelo professor Wellington Fontes Menezes. Na nossa última aula, nós vamos discutir o filme Eles Não Usam Black Tie, de Leon Risman, né? Um filme também de 1981. Então, são dois clássicos do cinema nacional, dois filmes muito importantes, porque nós estamos ainda com esses filmes naquele cenário, naquela perspectiva de um Brasil que tinha consciência de classe, o que nós não temos hoje. Mas naquela época havia uma consciência de classe, uma crítica ao metabolismo social do capital. Antes de passar a palavra para o professor Wellington, eu queria comunicar que no próximo domingo, gente, eu vou estar ministrando uma palestra para vocês aqui nesse curso sobre como escrever um artigo de análise crítica de filmes. Eu vou estar, então, dando dicas para aquelas pessoas que têm interesse em estar participando do nosso livro, né? Nós vamos ter um livro, vamos imprimir, vai sair um livro que vai estar à venda, né? Na Amazon, nos marketplaces, né? Na internet, né? Um livro físico e um livro em PDF gratuito, né? Esse livro vai ter artigos dos professores e artigos dos alunos. Então, eu vou estar dando, anotem aí, dia 16 de junho de 2024, às 19 horas. Eu vou estar conversando, transmitindo a minha experiência, como organizar, elaborar uma análise crítica de filmes, utilizando a metodologia tela crítica. Então, para nós vai ser uma satisfação, porque a gente vai estar incentivando as pessoas a produzirem, objetivarem ideias, né? Vocês podem escolher algum filme, podem elaborar essas ideias, e eu vou estar dando essas dicas. Sem mais delongas, vou passar agora a palavra para o professor Wellington Fontes Menezes. Boa noite a todos e a todas. Eu estou vendo que tem uma pequena instabilidade aqui na minha rede, né? Mas espero que transcorra tudo bem, né? Tudo de acordo nas próximas 2 horas, né? Então, eu vou iniciar esse filme. Vou colocar algumas slides para a gente acompanhar e fixar os conteúdos, né? Este é um filme que, para quem assistiu, e para quem não assistiu, assista, para quem assistiu, nós estaremos interpretando eles como nós já estamos fazendo ao longo deste curso, né? Só um minuto que eu vou colocar aqui, só um instantinho. Só um instante. Todos estão vendo aqui o slide? Aparece para todos? Só para confirmar? Sim, sim. Obrigado, Ana. Então, como o professor Giovanni comentou, o filme de hoje, O Homem que Virou o Sul, uma produção 1981, de um diretor, o João Batista de Andrade, né? Eu vou comentar alguns aspectos. Primeiro, os tradicionais, falar um pouco do filme, algumas construções típicas desse filme, e, posteriormente, eu vou me aprofundar em 2 aspectos que eu acho interessante, que merecemos refletir.
a construção econômica, né, do milagre desse período, milagre econômico, e o fluxo migratório nordestino, né? Ou seja, a concentração de renda que vai se espelhar neste fluxo migratório dos nordestinos, de população nordestina para o centro-sul brasileiro, né? Eu acho interessante a gente pensar essa perspectiva, a perspectiva econômica e a perspectiva social, que no filme ele vai sendo elaborado de uma forma muito sutil, ou às vezes não tão sutil. E tem alguns aspectos muito peculiares nesse filme, que passa às vezes en passant. Eu acho muito interessante, eu achei muito interessante, que eu depois, posteriormente, no final da minha apresentação, eu vou passar o vídeo, a trilha musical, né, do Vital Farias. Não é apenas uma trilha musical para dar um pano de fundo para o filme, mas é uma trilha que diz muito sobre o filme, né? Então, para quem acompanhou, eu deixei no grupo algumas canções, praticamente as canções que ele trabalha nesse filme, que foram produzidas para esse filme, e foram muito bem elaboradas. É uma trilha sonora que, para esse filme, ela casou muito bem, né? E eu achei muito interessante. Eu acho que é um ponto que deve ser destacado, né? Vamos lá. Bom, aqui apenas o cartaz, né, do nosso filme, lembrando que nós estamos na nossa sexta aula. O cartaz do filme e a sinopse, né? Vamos começar, desta vez, vou começar mais ou menos com a história, né, que nós temos a história do Deraldo, né, que é um típico migrante nordestino, um retirante, né, um poeta, né, que vem para São Paulo, que tenta viver a vida dele, né, a vender os cordéis, né? Ou seja, o que são os cordões? Aqueles poemas tipicamente nordestino, transcritos em pequenos cadernetinhos, pequenas brochurinhas, né? E ele é uma figura central, figura do José Dumont, que vai ser confundida, que é uma história paralela, né? E é isso que nós iremos trabalhar, né? Com a história de um operário, né? Que eu mesmo fazendo, o José Dumont faz o mesmo papel, que acaba cometendo um assassinato, assassina o patrão e depois é foragido. E a semelhança entre os dois acaba criando todo o contexto do enredo do filme, né? Ou seja, o Deraldo, né, que é o poeta, acaba sendo perseguido e ele precisa mudar a vida dele, né? Não dá mais para vender os cordéis e começa a trabalhar. Então essa questão do trabalhar é muito interessante e algumas que nós iremos ver ao longo da exposição, e aí, desse transcorrer dos vários tipos de trabalho, vai tecendo esse comportamento social, tecendo as dificuldades do migrante, tecendo os problemas sociais, os problemas econômicos, tecendo essa dinâmica, né, da luta de classes. Então, dentro desse enredo, que aparentemente parece um pouco surreal, né, do operário que é confundido com um sujeito que vende cordéis, com a mesma cara, né, mas ela vai construindo essa história de um sujeito, de um migrante em São Paulo, na São Paulo, que está em processo de desenvolvimento no início final dos anos 70, início dos anos 80. E é importante a gente entender como foi esse processo de desenvolvimento econômico desses grandes centros, no caso de São Paulo, e por que atraía tanto esses migrantes, particularmente do Nordeste. Tudo bem? Então, esse é o grande mote do filme, né? Quer dizer, o filme vai construindo, através digamos, desse enredo, né? Um enredo, como falei para vocês, um tanto surreal, né? De um sujeito que mata o patrão e foge, e ele é confundido pela polícia com o rapaz, o poeta, né? E aí vai transcorrendo tanto todo o enredo. Então, vamos lá. Aqui nós temos, como havia dito,
a, a direção de João Batista de Andrade, e nós temos aqui a ficha técnica, né? Nós temos o José Dumont como a figura principal, né? Inclusive foi reconhecido, ganhou prêmios, filme, um filme muito interessante. E a atuação do José Dumont, que foi muito boa, que acaba construindo todo esse cenário, e você vai simpatizando com o personagem, né? E vai simpatizando com o drama dele, né? Aqui está a questão que eu havia dito, né? A questão central. O José Severino da Silva, que é o empregado que mata o patrão, e temos o Deraldo, nosso personagem, né? Que é o mesmo ator no filme, são pessoas diferentes. E aí o Deraldo descobre, através do jornal, né, que ele tinha matado o patrão. Obviamente, ele vai dizer, né, que não tem nada a ver com isso. Então, essa construção é muito interessante. Esse gancho dessa elaboração do roteiro é muito interessante, que permite todo esse nuance que vai acontecendo dentro do filme. Aqui é uma questão importante, a gente falar sobre a luta de classes em São Paulo, né? Não dá para você pensar num filme como Homem que Virou Suco sem a interpretação de entender a luta de classes. Vocês vão perceber que, na medida que quem já assistiu ou quem não assistiu ainda, né, vocês perceberam ou vão perceber, né, que a dinâmica da figura do Deraldo é a dinâmica do operário, né, ou do trabalhador, que a todo momento está se chocando com os pais, né, ou os seus superiores. Então, a luta de classes ela estabelece entre o empregado e o patrão, o empregado e a construção desse arcabouço típico do capitalismo, né? Entre a burguesia e o operariado. Então, as várias facetas do Deraldo, das várias construções que o Deraldo vai precisar trabalhar, né? Ele sai do simples vendedor lá de cordel, né? No qual ele é considerado um poeta, ele se considera um poeta, um repentista, né? Um artista, e ele sai desta condição do artista para o operário, e ele vai executando uma série de outras atividades que não é a dele, no qual ele não está nem um pouco a fim de trabalhar isso. E em perspectiva, bastante interessante, depois iremos comentar, que o próprio operário, no qual ele cria uma certa alucinação, quando ele vai trabalhar, né, quando ele vai estar dentro da empresa, né, vocês vão perceber que o enredo ele começa um tanto confuso, né, se você parar olhar assim, parece uma coisa, mas ele vai se elucidando ao longo da história. E depois vai se transformando, passamos, na verdade, em três momentos. O primeiro momento, aquele momento inicial, aquele clímax inicial da morte do empresário americano, né? E que é o momento mais chocante do filme, digamos assim. Depois temos todo um transcorrer do Deraldo, da vida do Deraldo, e da forma do Deraldo tentar se livrar da sua perseguição, né, junto à polícia, e posteriormente vai se falando do José Severino da Silva, ou seja, o sujeito que acabou efetivamente matando o empresário, o patrão. E no final do filme, você vai mais ao final do filme, vai percebendo o processo de enlouquecimento do sujeito, né? Que o José Severino, ele é o sujeito que queria crescer dentro da empresa, fez de tudo para fazer isso, chegou ao limite, traiu os amigos, os companheiros, os trabalhadores, era um delator, né, dessa construção, dessa movimentação dos operários buscando melhores condições de trabalho, e na medida em que o José Severino foi sendo digamos, o cagueta, né, entre aspas, dessa situação, ele foi entregando os seus companheiros, e ao mesmo tempo os companheiros perceberam isso e começaram a rejeitar a figura do José Severino a tal ponto que a figura dele se torna insustentável dentro da empresa e ele é assassinado.
Todavia, esse é um grande mote da história, ele ganha o prêmio, né? O prêmio de melhor operário, né? Operário do ano, ou a grande ironia, né? E quando ele vai receber o prêmio, ele acaba assassinando na frente de todo mundo o patrão, que é uma das grandes ironias do filme e mostra explicitamente essa ideia de luta de classes literal, né? E ele usa qual artifício, o José Severino, que é uma outra questão bastante interessante, ele usa a peixeira, né? Que é um símbolo típico, né, do Nordeste, né, da figura do homem do Nordeste, do homem forte do Nordeste. Ele não mata com um tiro, né, ele não mata com outro tipo de ferramenta, mas sim a peixeira. Né? Ele esfaqueia o dono, o patrão, né, o dono da empresa, de uma forma muito simbólica isso. Né? Então, mas... Opa, aqui nós vamos comentar, como eu estou falando, esse processo de enlouquecimento, mas logo de cara no filme vai falar sobre a ideia do trabalho alienado. Né? A, quando a Mariazinha, né, ela vai falar, o pessoal tira um pouco de chacota, né, do ofício do Heraldo, que é um poeta, e todo poeta, ele é, teoricamente, um vagabundo. Né? E de tanto que essa cena é interessante, vocês devem lembrar do filme, que a vizinha, né, vai falar, você não vai trabalhar, seu Deraldo, né? Aí ele vai falar, né, que de forma bastante sarcástica, né, e também com muita ira, que se ele soubesse quem inventou o emprego, ele mandava fuzilar. Então, há uma construção entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal, né, o trabalho pesado, né, e no qual ele, nesse aspecto social, não há uma equivalência. O trabalho intelectual, o trabalho artístico, no caso do Heraldo, que ele é o poeta, que ele vende os cordéis, não é valorizado. O que é valorizado é o trabalho pesado, o trabalho real, o trabalho que é o trabalho, esse trabalho alienado, que a própria Mariazinha ela vai falar que o marido dela sai às 6 horas da manhã e chega à noite, chega extremamente cansado, ou seja, ele é um trabalhador. O trabalhador seria o sujeito que, de forma extremamente extenuante nesse trabalho, ele tem que ficar o dia inteiro e tem que voltar cansado. Este é o trabalhador do mundo do capital, o operário. O que é a figura do homem trabalhador? Aquele que chega cansado, aquele que não tem tempo para nada, além do próprio trabalho. Né? Então, é uma figura valorizada nesse tipo de sociedade, no qual a sociedade em que as pessoas não pensam, elas trabalham, e quem pensa é vagabundo, ou quem pensa, ele atrapalha, e quem pensa, ele não faz nada, né? O sujeito que é ocioso. Então, há uma situação que vocês devem lembrar, que logo posteriormente essa cena, o Deraldo vai lá no bar do Ceará, pedir uma média e um pão com manteiga, né? Quer dizer, o café da manhã, na qual ele tem uma conta muito grande, né? Dentro do boteco lá né? Da lojinha, né? O boteco, tipo o botecão lá do Ceará, e é uma cena muito interessante, que vai falar para o Deraldo, que tem uma conta muito grande, quando é que ele vai pagar e como de que forma que ele vai pagar se o Deraldo não trabalha. E o Deraldo vai responder, vocês vão lembrar disso, que ele vai trabalhar, ele vai pagar sim, vai pagar com poesia. E o Ceará não aceita isso, começa a discutir, né? E ele vai falar a frase clássica, vai trabalhar vagabundo para o Deraldo, né? Vai trabalhar vagabundo é um filme que, por sinal, é um filme do Hugo Carvana, de 73, 74, se não me engano, no qual o Chico Buarque fez toda a trilha sonora com o mesmo título, né, do filme, né? Vai trabalhar vagabundo. Então, obviamente, uma menção nisso, né? Uma menção sobre o filme e sobre a música de Chico Buarque. Então, o vai trabalhar vagabundo é típico dessa sociedade em que o trabalho só existe na medida em que ele for extasiante e extenuante. Né? O trabalho real é esse trabalho que é o trabalho alienado, ou seja, só é um sujeito trabalhador se ele está dentro das engrenagens. Se ele está fora das engrenagens, ele é uma figura, é um vagabundo, né? Como o próprio Ceará acusou o Beraldo de vagabundo. Né? E aí, posteriormente, essa cena, nós temos
a situação da polícia atrás, né, do Deraldo, e o Deraldo foge, e aí começa a trabalhar, de fato, não mais como um vendedor de cordel. Lembrando que o próprio ofício do Deraldo, quando ele vai vender em praça pública os cordéis dele, parece o fiscal da prefeitura exigindo a documentação, e ele não tem, porque há um grande problema nesse detalhe desse filme, e nesse personagem, que ele, com o tempo, ele não tinha dinheiro para tirar a identidade, ele não conseguiu tirar a identidade dele. Foi um dos motivos, né, que acabou tendo a confusão entre o rosto, os rostos dos cidadãos, que acabam trocando os nomes, né? Acaba a polícia buscando o Deraldo como se fosse José Severino. Então, essas questões são bastante interessantes, vai alimentando o enredo, né? Tornando o enredo mais rico, mais interessante, né? E aí vamos observar os tipos de trabalho, né, do nosso querido Deraldo, né? Ele passa a ser um vendedor de poesia, ele deixa de ser um vendedor de poesias, né? E ele vai começar primeiro trabalho, carregador de alimentos na CEAGESP, ele vai passar pela construção civil, lembrando que nós estamos no momento de desenvolvimento pleno de São Paulo, os arranha-céus, há um momento de pleno emprego, particularmente, como vou comentar, ao longo dos anos 70, e ele chega a ser, até trabalhar como criado de madame, e depois ele começa a entrar na tentativa de trabalhar nas obras do metrô de São Paulo, né, que também em pleno desenvolvimento também. Esse é uma construção, e vocês vão perceber, de alienação do Deraldo. O Deraldo, cada momento, ele vai se alienando mais, vai ficando, digamos, mais desencontrado nessa vida. Ele não se acha em momento nenhum. O Deraldo, ele tem uma grande resistência a esse tipo de trabalho, né? Então, vocês vão lembrar que ele consegue resistir, ter conflitos em todos os lugares que ele passou. Ele não consegue se fixar em nada. Ele não consegue se adequar a esse modelo de alienação do trabalho. Há um outro aspecto que merece atenção, né? É a questão da xenofobia. Aqui é um momento muito claro da questão da xenofobia, né? Que alguns traduzem como preconceito, né? Mas eu gosto do termo xenofobia, né? Na verdade, essa construção da xenofobia, essa aversão ao estrangeiro, e é bem claro nessa passagem, quando o fiscal da prefeitura fala, né, que aqui é São Paulo, né? Aqui é São Paulo, não é o Nordeste, né? Não é a Nicarágua que ele fala, né? Aqui é outro mundo, aqui é São Paulo, ou seja, São Paulo tem uma outra lógica, tem uma outra organização. Não vem aqui bagunçar a minha terra. Veja bem, não é apenas o preconceito, é a xenofobia, ou seja, você é o estrangeiro, você vem aqui para bagunçar. Há uma confusão muito grande nessas palavras, que eu acho que é bastante temerária. Acaba não explicando o que são esses fenômenos. Como tudo é preconceito, vira um bordão e não se entende por que isso. Que o preconceito é uma coisa genérica, né? Mas quando você começa a entender por que tem esse tipo de comportamento, que é o mais interessante. É o que acontece na Europa, né? Particularmente nos últimos tempos. Nós temos a xenofobia, não é o racismo exatamente. Se coloca o racismo hoje, por exemplo, como um bordão. Você não sabe por quê, mas é racismo. Isso não explica absolutamente nada, né? Mas quando você entende por que há uma motivação nesse tipo de atitude, você vai perceber as razões disso, né? Ou seja, no caso, nesse momento, é um momento muito interessante, no qual eu gostei muito, quando ele fala que é São Paulo, e aí, né, o Deraldo vai falar grande, né, bosta, ele vai falar isso, ou seja, estou nem aí para isso, né? E isso é bastante interessante, que mostra muito bem essa relação entre o Deraldo, ou seja, um personagem que quer viver a vida dele da forma que ele acredita, e um sistema que obriga ele a ter uma série de cartões, ele precisa ter uma série de documentos, senão ele não consegue vender, ou seja, ele tem que se enquadrar no modelo, neste modelo social, que é aqui é São Paulo, isto aqui é São Paulo. Então, esse é um momento que vale a pena. E vocês devem lembrar que aí tem os hippies, né?
que eu acho bastante curioso, que os hippies têm todo o documento, ele puxa, né, toda aquela capivara lá de documentos, para mostrar, e ele vai falar, o Derada, eu estou vendo que isso é documento, mas não tenho, né? Ou seja, você vai chegando, pegando minhas coisas, e é isso, é um rapa, né? Chega e pega tudo, o popular rapa aqui em São Paulo. Ou seja, são os fiscais da prefeitura que vão rapando, vai retirando as mercadorias dos camelôs ou de pessoas como os vendedores, como o Deraldo, né? Pois bem, para a gente ficar muito preso ao filme, que a ideia não é ficar preso ao filme, não é toda estética, mas a gente vai agora partir de um tempo histórico e voltando, na medida que possível, voltando ao personagem do Deraldo. Lembrando que o Deraldo é a figura inserida num contexto social bastante particular, um sujeito em que ele está dentro de um processo histórico, e nós estamos falando, no momento histórico, dos anos 70, início dos anos 80, né, bastante crítico e bastante, que, digamos assim, que dá uma guinada do capitalismo. Né? É uma guinada não trivial. Aquela ideia que nós tínhamos de um capitalismo que flertava com o estado de bem-estar social, com a crise do petróleo, acaba deixando isso a ver navios. Nós estamos incorporando um novo momento do capitalismo, que é já adentrar o modelo neoliberal, que é o esgotamento desse estado de bem-estar social, desse capitalismo, ainda que com resquícios da Segunda Guerra Mundial, o capitalismo keynesiano, né? E agora já tem uma nova construção, né? Ele vai ter uma outra faceta. O capitalismo é um sistema de produção de totalizante, digamos assim, que é metamórfico, né? Ela é extremamente metamórfica, ou seja, é um capitalismo que há uma modificação a todo momento. Há uma modificação na medida em que ele consegue se ajustar a isso. Então, é importante compreender que não se entende o capitalismo se você não entender a sua construção metabólica dele, como o professor Giovanni gosta de falar, ou seja, essa construção metamorfoseada e que no qual ele consegue, digamos, com bastante êxito, a mudanças, ele mesmo nas crises, ele consegue superar essas crises, claro, com custo altíssimo, né, e manter ainda em vigor. Então, os últimos 300 anos é uma história do capitalismo, ou seja, mesmo nessa crise crítica, a crise do petróleo, a crise no qual há uma modificação no modelo, há uma crise do próprio capitalismo, né, no qual não vou entrar muito no mérito dessa crise do petróleo, o chamado choque do petróleo, mas mostra que há um esgotamento, uma tentativa de um esgotamento de um modelo. E aí é preciso reconstruir ele. Por isso que essa construção metabólica do capital, ele é fantástica, se você parar a pensar em outros modelos econômicos. É a capacidade desse modelo de mudar, né, é claro, sugando a classe trabalhadora. Sugando, e nós iremos adentrar nisso. Este modelo é um modelo que usa as pessoas, ela moe, como diria Karl Polanyi, é o moinho satânico que vai moendo pessoas. Para poder continuar existindo o modelo capitalista, ele precisa moer pessoas. E moer literalmente, nós estamos falando de pessoas que literalmente elas morrem nisso. Isso não é apenas uma figura de linguagem. E no Brasil, nós temos o quê? Como é nós estamos, quem está acompanhando nossas aulas, nós estamos em pleno regime militar. Né? Nós temos um regime militar em que tem alguns, digamos, umas construções importantes na qual eu vou me ater, é a questão econômica. Esse modelo de uma ideia, de um caminho para o país, uma ideia de uma identidade do país, um modelo de desenvolvimento, os militares tinham, a gente sabe que é todas as desgraças possíveis, mas eles tinham, digamos, um ponto talvez interessante. Eles tinham um viés econômico mais seguro. Eles tinham um viés, eles sabiam dessas, ou pelo menos, eles tinham um norte melhor, que esse norte de pensar o desenvolvimentismo brasileiro.
que foi os últimos, digamos, suspiro deste modelo de desenvolvimento neste país, que aí acaba se perdendo, né? E nós temos o chamado milagre econômico, né? Essa ideia do milagre, no qual o Brasil cresceu como nunca na sua história, nesse período que nós iremos tentar falar um pouquinho sobre esse milagre. Eu sei que eu tenho pouco tempo, né, para falar isso, mas é importante pontuar isso. O que se deu esse milagre? E, ao mesmo tempo, empobreceu as pessoas, a tal ponto que pessoas como Deraldo estão em São Paulo. São Paulo, e vocês devem ter percebido, as favelas, né, de pessoas brancas, favelas de nordestinos, né? Vocês devem ter percebido umas cenas que não era aquela figura que se tornou bastante folclórica desse cinema mais recente, que parece que só existe uma favela de uma única cor, né, no Brasil. A cena passa favelas de pessoas brancas, né? Favelas de pessoas nordestinos, que eles migravam para São Paulo e não tinham condições de habitação. Então, era muito comum, né, que as famílias nordestinas que chegavam e davam suporte às outras famílias, que vão trazendo essas famílias, fugindo de algo do que chama da seca, e eu vou comentar sobre isso. Não há como entender o filme do Deraldo se não entender a questão do fenômeno da seca, né? A seca nordestina, tá? Aqui é só um pequeno mapa, né, dos presidentes, né, para a gente só situar. Nós, a partir da deposição do golpe, né, quando retira João Goulart do poder, nós temos Castelo Branco, de Costa e Silva e a Médici, Geisel e o João Figueiredo, né? Então, só para a gente situar isso, né? Essas figuras, esses ditadores, esses militares, né, constituíram, como nós estamos já observando, 2 décadas, né, de um, de um processo, 2 décadas de um processo de uma modificação social muito brusca, né? E também há um sucesso econômico também através disso. Não é à toa que os que são saudosistas desse período militar, aquela saudade, digamos assim, do imaginário, ele vai se referenciar muito nesse período econômico, ou seja, esse período milagre. Então, é importante entender, eu vejo, quando se faz uma ideia de uma alusão de um passado de glória, né, no caso dos militares, o sujeito, eu não diria que ele é de extrema direita, mas ele tem uma ideia vaga que era um passado de pujança econômica, e nesse aspecto específico ele não está todo errado, pelo contrário, né? O país cresceu e cresceu como nunca, né, em ponto de vista de uma economia. Então, eu vou passar vou passar primeiro esse gráfico, espera um pouquinho, para depois voltar. Aqui. Eu vou passar o gráfico, mas vocês estão percebendo, espero que todos estejam acompanhando e os slides estejam correndo bem. Olha o nível de desenvolvimento do PIB brasileiro. O PIB brasileiro, ele não teve tanta pujança como esse período, né? Vocês percebem que, a partir do início dos anos 70, o crescimento do PIB foi em 14%. Falar em 14%, isso é crescimento chinês, que nem mais é no momento atual, né? Quer dizer, o Brasil era o país que mais crescia no mundo, né? É só observar o que nós crescemos hoje. Falar em meio por cento já é glória, né, hoje. Então, o país ele cresceu muito, ele cresceu em vários aspectos, né? E há também uma política para isso. Havia uma política que os militares impôs de uma certa racionalidade econômica, né? Havia uma certa racionalidade econômica e isso é importante ser frisado. Não, nenhuma economia cresce sem uma racionalidade, sem uma lógica econômica, sem um plano que possa estruturar esse crescimento.
não há nenhuma economia que cresce simplesmente porque você vai dar bolsas para pessoas, né? Ou seja, só a propensão a gastar, né? Não que não seja necessário, mas ela precisa de questões muito mais estruturantes. E vamos só comentar isso para a gente entender o que esse modelo econômico militar foi realmente interessante. Como é que ele se constitui e como é que ele consegue produzir? O Brasil pulou, né, e deu um PIB de 6 vezes mais em pouquíssimos tempos, né, em praticamente 2 décadas. Isso é um recorde. Você sextuplica o seu PIB em um tempo muito curto. Então, agora eu volto aqui para a gente voltar nessa história, né? Por que o milagre, né? No meio aos anos de chumbo, né? No meio de uma censura à imprensa, toda forma de abusos cometidos, e nós tínhamos o chamado milagre brasileiro, no qual estou comentando, mas por que é um milagre? De fato é um milagre, né? Porque você vai construindo um crescimento desse PIB, um crescimento fantástico, e é o momento em que o Brasil chega até mesmo ao pleno emprego, porque são ajustes keynesianos na economia. Não é um modelo neoliberal, é um modelo keynesiano, é um Estado intervindo. O Estado. Vocês devem estar percebendo, devem perceber ou lembrar que quando o Deraldo vai trabalhar naquela casa de família, tem o senhor que aparece lá, um fazendeiro, vai falando que vai voltar, que está fazendo a visita, e ele está com novos empreendimentos com a ajuda do governo. Ele falou que é dinheiro do governo. Vocês lembram disso? Né? Por que é dinheiro do governo? É o Estado atuando nisso, né? O Estado fornecendo investimento para o crescimento do quê? Dessa classe burguesa, né? E havia um estímulo a toda forma de participação desse empresariado, que não é à toa que o empresariado apoiou o regime militar. Ninguém apoia. Gente, política, você sabe muito bem, não é uma coisa tão simples. Ninguém apoia o outro de graça. Havia um apoio nisso. Então, o governo brasileiro apoiou economicamente esses empresários, né, que possam possuir, que possam produzir, né? Lembrando que nesse período é importante frisar a figura de Delfim Neto, que é um dos grandes economistas desse país, né? Esse é o momento do ufanismo. O ufanismo brasileiro, na medida em que você vai construindo cada vez mais a censura, o aperto, né, na sociedade, aperto às liberdades democráticas, ao mesmo tempo, você tem o período de ufanismo. O período de ufanismo, né, com o Brasil Ame ou Deixo, né, com a série de questões circenses em nome do Brasil, estava refletindo não exatamente a ditadura de forma direta, mas o crescimento econômico, que, obviamente, era alçado pelo sucesso. A condição econômica dos militares vai permitindo também o apoio entre o empresariado, na medida que você vai tendo um crescimento da economia. Na medida a economia ela é o eixo no qual se faz a política, ou se é derrubado a política. Nós há pouco tempo atrás, temos uma presidenta que foi derrubada pelo eixo econômico, né? É difícil você... As questões morais, elas servem para temperar uma situação, mas as questões reais, no qual a história se processa, é a economia. Enquanto a economia ela está pungente, há apoio, não importa a quem. Quando a economia, isso mostra o apoio, pelo menos no primeiro governo do Lula, né? O empresariado abraçaram o governo Lula, né? Primeiro governo. Depois, não, ao tal ponto que você derrubou a própria Dilma. E não foi por causa de algumas pedaladinhas fiscais, né? Que depois provou que aquilo era banal, né? Então, esse modelo econômico é um modelo de sucesso da intervenção do Estado, um modelo keynesiano, que repercutia nas grandes obras públicas e que haviam não só obras públicas, mas que permitiam, através dessas obras públicas,
ter uma inserção da empresa privada, da iniciativa privada. É claro que isso com muita e muita corrupção, né? Isso também não é não é assim tão lindo, né? Se há um processo que é ótimo de fazer corrupção, são os militares. Militares é uma figura espetacular, né, de fazer corrupção, né? E ele, inclusive, eles têm uma construção teflon, né? Porque não cola neles, né? Provavelmente deve ser a verde-oliva, né? Que impede a pecha de corrupto nos militares, né? Mas, enfim, é uma hipótese, né? Mas aqui é importante, gente, rapidamente, é a questão do desenvolvimento estratégico, né? Esse desenvolvimento estratégico, como havia dito para vocês, ela faz o norte da economia. Um país que não tem desenvolvimento estratégico, obviamente, não vai ter cifras tão, digamos, fantásticas de desenvolvimento. Olha o modelo chinês, por exemplo, ou qualquer modelo de grande democracia ou de grande país, né? Ou não precisa ser democrático, precisa ter um modelo econômico eficiente. É através do modelo econômico eficiente que você vai conquistando elementos que sustentem isso, né? Então, a proposta deste capitalismo tardio brasileiro, no caso, executado pelos militares, lembrando que isso não é uma novidade, né? Esse desenvolvimentismo não é uma novidade, a gente pode falar do ciclo Getúlio, mas os militares, Getúlio, JK e assim por diante, eles retomam isso com força, né? Então, essa valorização, né, do modelo econômico, da diretriz econômica, é fundamental para o milagre brasileiro, né? Quer dizer, o norte econômico. Nós temos, nesse aspecto, programas para o transporte, energia, programas estratégicos militares, temos as usinas hidrelétricas, que ela começa a ser construídas, né? Elas têm um papel fundamental, posteriormente, para o próprio sistema de energia, distribuição de energia desse país, e também até mesmo o programa nuclear brasileiro, que em 1971 começa a ser desenvolvido com apoio da Alemanha e tudo mais, né? Que é o primeiro Angra, né? Das 3 Angras, é a primeira Angra, Angra 1, né? Inclusive, é um projeto extremamente questionável, que na medida que se coloca no meio das 2 maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Só que esqueceram que o dia se aquilo ali der um problema, você vai afetar imediatamente as 2 grandes cidades do país. Mas tudo bem, isso é uma outra história. Mas é assombroso que você vai construir uma usina nuclear no meio das 2 principais e mais populosas cidades do país. Mas é aquela questão que é a da distância, porém não se pensa nos riscos, né? Mas, enfim, continuando, gente. Aqui eu mostrei para vocês. Aqui está o grande problema desse modelo. Concentração de renda, no qual o bolo cresceu, mas não foi repartido, né? Vocês vão lembrar de uma certa frase de um certo ministro, ex-ministro. Então, a ideia nessa construção dessa renda, você tem uma propensão a investir. O Brasil precisava de capitais para fazer todo este aporte de desenvolvimento nacional. E quando esse momento do choque o Brasil, veja bem, um detalhe, nós estamos falando do período que Delfim Neto era o ministro da Fazenda. Ele forçou, ele queria privatizar a Petrobras, os militares não deixaram. Então, era importante, estrategicamente, a Petrobras está na mão do governo, a tal ponto que você tinha um maior número de recursos econômicos advindo da exploração do petróleo, na medida que nós temos a crise do petróleo, e esse é o momento em que os países que detinham a produção de petróleo estavam nadando em dinheiro, né? Até mesmo até posteriormente ter esta crise. E é importante, qual era a ideia base nisso? Olha, precisamos investir.
Então, se nós repartimos o bolo, ou seja, se a gente distribuir para a população tem uma propensão a gastar, a consumir. Logo, vai diminuir o nível de poupança. O mais importante, então, a gente segura, né, para depois a gente repartir. Quando tiver tudo bem, tudo tranquilo, a gente vai repartir isso. Então, a ideia dessa construção de um modelo em que o capital ele é concentrado nas mãos dos detentores, né, dos meios de produção, e só posteriormente ele viria, como promessa, a ser dividida com os trabalhadores. Né? É claro que isso é uma longa debate, uma longa discussão, mas pelo tempo aqui eu só vou passando de uma forma bem rápida, tá? E aí vocês vão lembrar, né, dessa frase, ele, né, o Delfim repetia isso, é preciso primeiro aumentar o bolo, o chama a bolo da renda nacional, né? Ou seja, dos valores ganhos pelo Estado e os detentores da renda nacional, que são também as empresas, para depois repartir. Ou seja, você explora a classe trabalhadora, faz esses trabalhadores trabalharem a exaustão, dá um mínimo para eles, mas é para o bem de todos, é o bem do país. Lembrando que nós estamos no momento de ufanismo, tudo pelo Brasil. E significa tudo o seu esforço, seu sangue, em nome do capitalismo e dos capitalistas brasileiros. Tá? Aqui nós temos um momento de grande arroxo salarial. Há perdas avassaladoras na renda dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, melhor dizendo. Chegou ao nível de 25% da defasagem dos salários. Os trabalhadores que tinham maior instrução e conseguiam ter trabalhos mais sofisticados, e eles fugiam um pouco disso, porque eles ganhavam um pouco mais e podiam se proteger mais. Mas a massa salarial, a massa dos trabalhadores, ganhava o próximo salário mínimo. E é de tanto que vocês vão lembrar que quando o Deraldo vai falar sobre o salário na construção, é o mínimo. Ele falou, é o mínimo. E aí o capataz fala, é o mínimo, você está querendo mais o quê? Né? Olha o que é interessante nisso. Né? O Deraldo falou, mas eu vou ganhar o mínimo. Ou seja, o mínimo é do mínimo. É uma miséria. Olha que interessante. O Deraldo reclama sobre dessa consciência. Que o Deraldo é um sujeito que tinha consciência. Né? Ou seja, eu vou trabalhar para ganhar o mínimo, vou fazer tudo isso e vou ter que ganhar o mínimo do mínimo. E o capataz fala, tá, que reclama do quê? Né? E aí vocês vão perceber que esse é um momento crucial desse capitalismo. É o capitalismo em que tudo o que importa é o país. Isso significa o quê? Os trabalhadores têm que se sacrificar literalmente em nome do país, inclusive morrerem. Muitos acidentes de trabalho. Nós estamos falando de acidentes na construção civil, que era muito grave, entre outros. Eu estou vendo aqui a Ana comentando sobre a questão da ponte Rio-Niterói, aquela maravilha da engenharia, mas são números incalculáveis de trabalhadores mortos em nome do país, né? Em nome do capitalismo brasileiro e dos capitalistas brasileiros. Né? Então, é muito bem lembrado, viu, Ana, que você está ouvindo agora no chat, deu um relance, isso é muito importante vocês entenderem. Né? Quer dizer, o capitalismo brasileiro, o milagre brasileiro foi construído no lombo dos trabalhadores, no sangue dos trabalhadores, no sangue literal desses trabalhadores. Né? E nesse momento, o PIB brasileiro, ele, como havia dito para vocês, ele cresceu mais de mais de 6 vezes. Passou de 261 dólares em 64 a 1.643. Estou falando o PIB per capita, né? Ou seja, você pegar todo o bolo da renda nacional e dividir por cada um dos habitantes brasileiros. É algo extraordinário em apenas 2 décadas, em 2 decênios. Isso é algo extraordinário do ponto de vista de uma evolução econômica. Né? Veja bem, o Brasil ele deu um salto, né, muito curto
de desenvolvimento às custas de muita miséria, no qual o filme reflete essa mão de obra nordestina que veio para suprir a falta de mão de obra aqui no Sudeste, particularmente São Paulo. Essas pessoas não vieram por favor nenhum, elas deram a vida delas, sacrificaram a vida das famílias, a história dela, para desenvolver essa cidade chamada São Paulo. Lembrando que esse momento histórico em que os nordestinos sofriam extremamente de xenofobia. Né? Eu digo porque também eu conheço bem essa história da relação, no caso de São Paulo, no qual retrata o filme, entre os atores, né, dos trabalhadores, né, que se instalaram nas periferias, né, e depois trabalhavam, os trabalhadores nordestinos, que deram a sua contribuição para esse esforço de grandeza que se transformou em São Paulo. Né? Então, como eu já havia comentado, para a gente, pelo avançar do tempo aqui, estou verificando aqui o tempo, tá? Nós temos aqui essa concentração de renda. O milagre, ela tem duas vertentes. Se, por um lado, esse milagre favoreceu o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, o desenvolvimento econômico brasileiro, por outro lado, como é evidente, aumentou muito a concentração de renda, o que explica esse nível de pobreza, essas extremidades extremamente angustiantes entre muitos ricos e muito pobres. E é através desse trabalho desses muitos pobres, esses muito ricos ficaram cada vez mais ricos. Lembrando que nós tínhamos uma inflação que era considerável na época, cerca de 15% a 20%. Ou seja, se o trabalhador ganhava o mínimo, ele perdia a renda com a inflação. A inflação destrói o padrão de consumo da renda, ou seja, o poder de paridade de compra. A mesma coisa que ele compra esse mês, não vai comprar o mês que vem. Então, a inflação ela corrói. E, ao mesmo tempo, quem tinha dinheiro e podia investir, ela ganhava com a inflação. Né? Ou seja, ela ganha com os rendimentos do investimento. Então, os mais pobres perdem com a inflação e os mais ricos ganham com a inflação, ou aquela classe média que conseguia, de certa forma, ter dinheiro em bancos, tentar se defender um pouco, né? Uma classe média que conseguia se defender. Mas os trabalhadores, no geral, eles eram drasticamente empobrecidos, né? Na medida em que as correções, lembrando que a correção da inflação era muito defasada e os salários eram corrompidos, eram corroídos, né, paulatinamente. Aqui, como eu havia dito para vocês, os mais ricos enriqueciam e os mais pobres empobreciam. Esse é o resultado do milagre brasileiro. Né? Para vocês terem ideia, eu coloco aqui os números, 5% mais ricos, né, chegou a ter quase 36%, 40% da renda nacional, enquanto que a grande maioria, ela perdia isso, ela perdia a participação na renda nacional. Ou seja, cada vez mais, os mais ricos detinham maior poder econômico, enquanto que os mais pobres, como é o Deraldo, né, ele empobrecia. Né? Então, esse milagre que nós temos é um milagre, sim, o milagre de um rico ficar mais rico ainda. Esse é o verdadeiro padrão milagre brasileiro. Porém, gente, devido ao tempo, eu vou comentar rapidamente uma questão crucial. A questão da migração nordestina, que nós falamos aqui, eu comentei, mas eu vou sistematizar rapidamente isso. Né? Então, com a estagnação econômica no Nordeste e as secas constantes, sem uma prosperidade econômica, fizeram com que boa parte da população nordestina migrassem para o Sul. Olha só, nós tínhamos no Nordeste uma mão de obra excedente porque não tinha como empregar esta mão de obra excedente. Né? E aí vem para o Sul, Centro-Sul, vamos falar no caso de São Paulo, para a gente não ter maiores perdas de tempo, devido ao tempo, né, que está escasso.
havia uma necessidade desta mão de obra para trabalhar principalmente serviços pesados, não um serviço sofisticado, mas serviços pesados, construir São Paulo, construir essa nova dinâmica, essa nova pujança econômica que vinha do milagre, né? Aí, vocês não estão vendo aqui os slides? Vocês estão vendo slides, sim ou não? Sim. Para mim, eles sumiram, mas estou acompanhando. Tá? Bom, de qualquer forma, eu deixo posteriormente no grupo, tá? Todos os slides, quem quiser observar, tá? Bom, nesse aspecto, nós temos alguns momentos, né, de migração nordestina, né? Mas, devido ao tempo, vamos pegar as mais recentes, né? Vamos pegar... Opa! Nós temos aqui, basicamente, né, 2 ciclos, né, de mobilização dessa população, né? Porém, nós temos aqui, vamos pegar a parte que nos importa no momento. Esse ciclo de industrialização brasileira, entre década de 50 e 70, atraiu muito desses nordestinos, dessas famílias nordestinas, para São Paulo e para o Rio de Janeiro, né? Particularmente em São Paulo, mas também para o Rio, né? Claro que também, lembrando que teve um ciclo de migração para a construção de Brasília, que isso é muito importante. Então, posteriormente, nós teremos um declínio no final dos 80, início dos 90. Não é que há um declínio, digamos assim, a velocidade dessa migração vai caindo e caindo muito, né? Na medida que também que vai caindo o desenvolvimento da cidade de São Paulo, né? Então, o surto de crescimento do êxodo nordestino está ligado ao surto de crescimento da industrialização paulista, né? Vamos focar o caso de São Paulo, porque nós estamos tratando o filme que é focado em São Paulo. Tudo bem? Aqui eu mostro para vocês, espero que todos estejam acompanhando, o fluxo migratório, né? Eu não sei se dá para ver, espero que sim, as setas. Nós temos, nos anos 60 e nos anos 80, né, um forte fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, particularmente Rio e São Paulo, como eu havia dito. Mas também haviam gentes do Norte do país, até mesmo do Sul, tá? Entre 60 e 80, o grande fluxo é nordestino. Todavia, nos anos 80 e 90, como vocês podem perceber, que há um fluxo forte ainda de imigrantes do Nordeste, mas já passa também um outro fluxo de imigrantes nordestinos para o centro do país, né? nesse momento histórico. E alguns outros para o norte, tá? Só para vocês situarem de uma forma mais ilustrativa. E a partir, curiosamente, a partir dos anos 90, né, nós temos também uma migração do sul para o centro-oeste do Brasil. Há também continua ainda, mas em menor número, migração de nordestinos para São Paulo, Rio, mas um valor muito pequeno, mas o sul, né, ele começa o sul, não, perdão, o centro-oeste brasileiro, que aí você vai entender também esse boom do agrobusiness, né, que vai atraindo também mão de obra para isso, né, mas é uma outra história isso. Só para vocês entenderem esta construção do fluxo migratório, então, pelo menos para a gente ter ideia, naturalmente, né? Aqui eu comentei isso com vocês, né? Sobre esse fluxo migratório, e também em questão que o governo também acabou incentivando isso, que havia uma ideia também de incentivar isso. Obviamente, mais uma vez, de uma forma keynesiana, o governo fazia essa junção entre esta necessidade de mão de obra e essa mão de obra excedente. Então, o próprio governo, de certa forma, por uma série de fatores, fazia também esse tipo de, digamos, de encontro, né? A necessidade de mão de obra barata e essa mão de obra barata precisando de qualquer coisa que ocupe, que consiga conquistar alguns trocados, né? Alguns trocados.
Então, o próprio governo ajudou essa junção, né? Que uma coisa dessa não dá para fazer isso simplesmente de uma forma aleatória, né? Opa, só um instante. Essa questão, para a gente já estamos finalizando, e aí a gente deixa para fazer as perguntas e comentários. Estou vendo que tem bastante comentários aqui. Eu gostaria de dar mais atenção aos comentários, às perguntas. Essa mudança, né, desse fluxo de pessoas não é à toa. Nós temos o grande problema da seca e da cerca no Nordeste, com um latifúndio extremamente impiedoso, em que aquelas famílias não tinham meios de subsistência. Nós temos um problema crônico social e estrutural. O que é estrutural é econômico, é material. Estrutural não é cultural, né? A cultura não é estrutural. A cultura, ela é variável com o tempo, variável com as condições sociais, mas a economia também é, só que a economia, ela tem um peso e uma mudança muito mais drástica. A economia molda esses elementos culturais e não necessariamente o inverso. Então, essa economia, quando ela definha, não há cultura que resista. Então, ela migra, por maior que seja o amor à terra, o sujeito vai ter que encontrar outro meio para sobreviver. E muito desse meio, vocês vão lembrar, na leitura das cartas, no qual o José Dumont, né, na figura do Deral, ele vai lendo aquelas cartas, e uma das cartas vai falar sobre isso, sobre a venda das terras, né, que de um dos operários, ele recebe a carta da noiva, e ela estava falando da desilusão, da tristeza, e dá até a possibilidade deles virem, né, e assim como outros parentes, virem a São Paulo. Essa leitura das cartas, ou da carta, melhor dizendo, mostra muito essa dinâmica em que um sujeito vem para São Paulo, ele vai falar sobre as notícias de São Paulo para a família vê um lampejo de esperança, e aí alguns da família vêm migrar para São Paulo, tá? Ou seja, São Paulo como uma terra de esperança, né, ou pelo menos uma terra em que há algum tipo de fartura na qual ele consiga sobreviver, consiga ter uma vida melhor do que a vida que havia ou há no Nordeste, no ambiente que eles estão vivendo. Tudo bem? Aqui é importante, que eu vou comentar com vocês, sobre o polígono na seca, para a gente finalizar aqui, tá? Aí eu vou deixar as perguntas. Essa figura, gente, essa área central da seca, né? A política do polígono da seca, né? Ou seja, essa política de transformar é uma política pública de dar vazão a esses municípios dentro e desses estados e municípios deste figura aqui. Então, eu demorei para encontrar essa figura. Então, essa figura demonstra muito o que é o chamado polígono da seca, e onde, lembrando, por razões climáticas, você tinha um semiárido, uma caatinga, no qual havia uma grande dificuldade, de uma agricultura mais sólida, ou uma agricultura que possa ter um maior nível de desenvolvimento. São questões climáticas, gente, e nós estamos assistindo mudanças climáticas. Claro que o eixo da conversa não é isso, mas a tendência nesse país é aumentar essas regiões que nada consegue florescer com maior desenvoltura. Ou seja, nós, com o tempo, se nada for feito, ou mesmo que tenha feito a partir de agora, teremos outras regiões drasticamente afetada pelo clima nesse país, né? No caso, nós temos Rio Grande do Sul, mas temos aqui a tendência, né, de um semiárido na Amazônia, ampliar outras regiões do Centro-Oeste. Então, gente, a história ela é dinâmica, a história ela é econômica, a história ela é também cultural, mas a economia determina esta cultura, para o bem ou para o mal, até rimou agora, né? A economia, ela é dinâmica, é a economia que vai colocando fascistas no poder, né? E a economia que ilude, muitas vezes, a esquerda, achando
que agradando o capitalismo, ela acha que está governando ou governando de uma forma em que ela detém o poder entre as mãos. Isso é uma ilusão. Bom, enfim, gente, a construção só para finalizar, eu já tomei demais o tempo, é importante para quem assistiu apenas uma vez, assista novamente o filme e com esses elementos. Verifique o Deraldo como esse elemento central de um Brasil em que ele de um Brasil explorado, de um Brasil de uma luta de classes explícita, ou seja, de uma consciência, que o Deraldo ele tem uma consciência, né? De tal ponto que ele tenta resistir. E há uma construção bastante interessante do outro sujeito, o outro José Dumont, o sujeito que mata o patrão, o sujeito alienado da fábrica. E é uma questão importante que as fábricas elas mostram um respiro ainda de consciência de classe, a tal ponto que aqueles trabalhadores, vocês vão perceber, já no parte final do filme, que vai contar a história do José Severino, eles se organizam. E aí aponta o quê? Como aqueles grupos de vanguarda, com as greves do ABC e tudo mais, né? Ou seja, como se aqueles operários fossem a vanguarda de um novo Brasil. Apesar de um Brasil ainda, né, durante o filme, na ditadura, observar esses operários como eixo de vanguarda, ou seja, eixo em que havia uma espécie de esperança neles, né? Ou seja, uma esperança de mudança, de uma conscientização. Não há mudança social sem uma consciência de classe. Enquanto houver esse capitalismo, mesmo nas suas diversas metamorfoses, teremos sempre esse embate que é necessário ter uma consciência de classe. Os trabalhadores que não têm uma consciência de classe, a tal ponto que no filme vocês percebem, os trabalhadores rechaçaram o comportamento de José Severino de ser o cagueta, eles não aceitaram, né? A tal ponto que ele, o operário, ele vira suco, ele esgota-se as energias dele a tal ponto que ele foi para matar o patrão, literalmente. Há um simbolismo maior da luta de classes do que a peixeira, né, do Severino no bucho do patrão, né? Enfim, gente, espero que tenha clareado um pouco o filme, ou pelo menos alguns elementos que possam dar um mínimo de olhar, e estou aqui à disposição do professor Giovanni para as perguntas e intervenções. Muito obrigado pela paciência, né, e aguardo as questões aqui para a gente conversar, comentar e tudo mais. Oi, professor? Ô, Wellington, parabéns aí pela aula. Vamos verificar se temos aqui questões, né? O público pode se manifestar. Caso haja perguntas, fiquem à vontade. Por favor. Armando, por favor. Professores, desculpa que eu estou aqui na rodoviária, tem um barulho de fundo. Obrigado pela análise, professor Wellington. Eu gostaria de chamar a atenção, assim, que marcou muito ver o filme. Eu acho que o momento da leitura das cartas fundamental por uma questão também da forma como eles encaravam a leitura, uma parte da subjetividade desses trabalhadores, um momento mais assim, que mostra um pouco mais outro lado do trabalhador, né? Em grupo, coletivo, ali em sofrimento comum. E me fez lembrar a questão da estar alfabetizado ou não, que na Central do Brasil isso vai ser destacado, e o próprio Drummond, naquele filme da Eliane Café, né, Os Narradores de Javé, é o único que sabe ler e escrever, e ele, para garantir o emprego, escreve cartas, né? Então, esse é um momento. E o segundo momento, quando ele pressionado, quer dizer, tem a questão do EPI que eu escrevi, né? Nós éramos campeões de acidente de trabalho, né? E aí tem uma hora que o engenheiro cobra dele, e aí vê a relação do capataz, né? Não, mas eu tinha que comprar, eu me recusei, né? Então, como que também houve um desleixo, apesar
legislação do trabalho. Mas o segundo ponto, ao meu ver, foi quando na empresa do metrô, ele vê aquele audiovisual onde destaca que um nordestino vem dominar a cobra, o metrô. Né? E aí ele sai dali, depois daquela revolta, e ele faz o papel do boi, não berrando, mas mugindo, entrando naqueles espaços, batendo a cabeça. E ali me fez o vínculo entre o primeiro personagem, que como, teoricamente, o nordestino esfaqueia o opressor, ele ali vira o oprimido como boi, né? Assim, de uma relação de opressão, né? Que também existe entre o homem e o animal, e ele ali é o oprimido, né? E rejeita, né? Aquele desenho do herói que vem lá de fora dominar. Então, ali, para mim, a temática do oprimido e do opressor, essas duas figuras, um trabalhador que usa um instrumento, a peixeira, para matar o seu opressor, e ele ali, para não sofrer, ele faz o papel do boi, né, mugindo dentro daquele espaço, batendo a cabeça, demonstrando um pouco também como que ele estava sendo oprimido nessa relação. Era mais esse destaque e como isso virou para mim a imagem síntese, né, daquele momento dele mugindo, quer dizer, não berrando, não resistindo, mas se entregando àquele espaço de opressão. Então seria um pouco isso. E eu destaquei ali o quanto que a gente tem esse milagre mesmo e os vários momentos de corrupção, os livros produzidos, né, sobre as corrupções dentro dos próprios crescimentos da construção civil, das empreiteiras, mas assim, um grande dinheiro dos trabalhadores acumulado desde os IAPs, né? Que com a centralização no NPS e a saída do trabalhador e do patrão da gestão, ficou na mão do NPS centralizador, que na saúde, por exemplo, existia uma norma interministerial que até 80% do dinheiro no trabalho, educação, saúde social devia ser gasto no público. Na saúde, mais de 80% foi gasto no privado. Nós tivemos mais de 460% de aumento de leito das clínicas, das famosas trambiclínicas privadas, né? Quer dizer, fugindo daquilo que a terceira conferência de saúde, né, em 63, onde o golpe militar não publica, onde a terceira conferência era municipalização, descentralizar o poder central. Né? E os governos militares centralizaram, ficaram com esse recurso, usaram sem volta desse recurso. Então a crise estoura depois, quando legitimamente os trabalhadores com acidente de trabalho não conseguindo todo o reparo e os que iam se aposentar não tendo o recurso adequado. Então, é um filme que mostra um pouco para a gente, me faz lembrar esse contexto. Muito obrigado, professores. Obrigado. Obrigado, Armando. Wellington, tem aqui o Maxwell Silva, ele fez uma questão. Também tem uma questão aqui do Zezito de Oliveira, né? E tem uma observação aqui do Parisi, Maurício Parisi. O Maxwell não quer fazer essa pergunta pelo microfone? Oi, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Oi, Maxwell, boa noite. Por favor, pode perguntar. Vou falar por aqui. Eu estou no quarto aqui em casa, que está tudo cheio de gente aqui. Então é o seguinte, a minha preocupação é assim, vale para todos os filmes e até romances que às vezes a gente lê, né? Quando a gente faz uma análise, essa análise é a nossa visão sobre o processo da produção e aquilo que aconteceu. Por exemplo, No Homem que Virou Suco. O diretor e quem escreveu o roteiro tem todas essas intenções, ou a obra em si, eu estou falando isso agora porque eu pretendo escrever um artigo também sobre tudo que está acontecendo e escolher um filme, mas a gente trabalha com a intenção do autor ou com aquilo que nós vemos com a nossa ótica, que normalmente, no caso nosso aqui, é uma ótica marxista, crítica, de esquerda. É possível trabalhar, de fato, uma ótica assim, na nossa subjetividade, ou há uma objetividade na própria produção do autor? Que a pergunta que eu coloquei foi mais ou menos isso. Isso é o que nós vemos, ou é aquilo que o autor do filme, o diretor e o redator do enredo produziu? Onde que a gente consegue como é que a gente consegue trabalhar esse processo todo?
E quero parabenizar toda a leitura de hoje, que eu fiquei maravilhado. Esse filme acho que é a quarta ou quinta vez que eu assisto, que ele é fabuloso, né, gente? Fabuloso. Parabéns para vocês. Obrigado. Hein? Professor, Obrigado, Maxwell. o senhor quer Wellington, por comentar? favor. O senhor quer comentar essa questão? Já que você vai fazer o Olha, filme, ou vai dar o curso, você já faz a introdução do curso. não, exato. Essa questão ela vai ser, inclusive, discutida no próximo domingo. O Maxwell coloca uma questão excelente, né? Porque a análise crítica do filme ela pode ter as duas vertentes, né? Você pode estar expondo aí, né? Se você souber, é claro, a intencionalidade do autor, ou você pode se apropriar da obra para desenvolver uma perspectiva crítica, né? Que também é possível, porque essa apropriação, se ela for coerente com a totalidade do filme, ela é legítima, né? Agora, essa é uma grande questão, porque eu sempre me pergunto, por exemplo, se um diretor como, por exemplo, Stanley Kubrick, né? O Stanley Kubrick, ele sempre fez filmes muito complexos, uma obra muito rica, né? E ele, muitas vezes, ele não gostava quando as pessoas faziam análises filosóficas, políticas, a partir dos filmes dele, né? Mas isso não impede que a gente se aproprie da obra dele, né? De uma forma coerente, né? De uma forma coerente. Você tem que fazer uma análise coerente com a totalidade do filme, para que possa ser legítima essa apropriação. Porque também pode não ser, né? Nós podemos, por exemplo, pegar o Homem que Virou Suco e, de repente, aparece algum louco que faz uma análise dizendo que o filme ele mostra o valor de ser um operário construindo, o trabalho dignifica o homem, né? Quer dizer, não tem nada a ver, né? Isso daí não é uma apropriação, isso é uma destruição da obra. Agora, essa análise que o Wellington fez... Giovanni, perdão, nada dele falar que o cara é um operário padrão, né? Não, mas vai lá, né, que você faz... eu estou exagerando, é claro, né? Eu estou dizendo assim, que, na verdade, você, numa análise crítica, você tem todo o direito de você se apropriar da obra e, com essa coerência, você você tirar elementos para desenvolver uma crítica social. Agora, dentro dos limites, tem que ter bom senso, tem que ter uma capacidade de ver essa obra no conjunto, por exemplo, né, João Batista de Andrade, o período, né, da época, né, todos esses elementos eles têm que fundamentar essa análise que o Wellington fez, uma análise, uma visão classista, né? Então, isso é muito coerente, porque o João Batista de Andrade ele já tinha feito, inclusive, em 1979, um documentário sobre a greve do ABC, né? Então, quer dizer, ele inclusive, na época, ele era ligado ao PCB. Então, quer dizer, você tem aí um diretor, tem um roteirista que são de esquerda. Então, evidentemente, uma abordagem interessante é uma abordagem de esquerda, né? Agora, é claro que isso vai variando de diretor para diretor, né? Porque, por exemplo, vamos pegar um caso, né? Um filme como... Isso eu estou falando de experiência própria, né? Que eu analiso o filme aí há quase 20 anos, né? E não apenas analiso, mas escrevi ensaios, né? Tenho apresentado as análises em conferências na universidade, né? Para sindicatos. E uma vez me convidaram para fazer uma análise de um filme sobre o mundo do trabalho, né? Eu teria que escolher esse filme. E eu escolhi Beleza Americana, do Sam Mendes, né?
E aí ficaram até um pouco assim espantados, né? Porque o que é que Beleza Americana do Sam Mendes tem sobre o mundo do trabalho? Então aí vai depender muito da capacidade do analista. Ele está pegando elementos, né, ligados a uma totalidade concreta, que é o filme, para desenvolver uma temática, né? E aí o filme realmente tem elementos para que a gente possa estar fazendo uma discussão sobre o mundo do trabalho. Como o Wellington fez aqui, o Wellington ele pegou elementos, temáticas do filme e foi desenvolvendo, né? O que também é um elemento, vamos dizer, legítimo, né? Mas no próximo domingo a gente vai aprofundar mais essa discussão, mas isso que eu coloquei já é, vamos dizer, o básico, né? De que o analista ele tem sim essa liberdade, né? Uma liberdade, é claro, que é condicionada para fazer a análise crítica, muitas vezes para além da intencionalidade do autor, né? O artista ele tem essa riqueza, né? Às vezes o artista ele faz, mas não sabe, né? Por exemplo, um grande romancista francês clássico, Balzac, né? Balzac ele era um escritor e ele escreveu a Comédia Humana, né? Um clássico do romance realista francês, que é uma verdadeira análise crítica da burguesia francesa. Mas Balzac era um monarquista, ele não era sociólogo, ele não tinha uma posição de esquerda, ele tinha uma posição de direita. Mas, como a arte dele era uma arte realista, né, ele escreveu uma obra que permitia, sim, nós fazermos uma crítica da burguesia francesa. É isso, Wellington. Passa a bola para você agora. Obrigado, professor. Professor, primeiro, só para agradecer a análise, e eu usei Beleza Americana, inclusive o teu vídeo, eu deveria, na época eu comprei, né? E usei em sala de aula. E o Marx era um cara que tinha uma admiração pelo Balzac, que era ímpar, né? Ele dizia que se você quiser conhecer tudo o que acontecia na burguesia e todo o processo de desenvolvimento da sociedade, leia o Balzac, né? E ele lia, né? Ele chega a comentar essa obra toda, né? E o que você falou é o Braços Cruzados, Máquinas Paradas? Braços Cruzados, Máquinas Paradas, do João Batista de Andrade, né? Isso, não, esse fabuloso. Braços Cruzados, Máquinas Paradas é de outro diretor que não me vem agora à mente. Mas tá. Eu lembrei dele. É outro filme, se eu não me engano, chama-se a Greve, né? Mas documentários da greve do ABC, eu conheço pelo menos 3, né? Tem um do Léo Risman, que não foi, inclusive, editado na época, tem um do João Batista de Andrade, e tem outro desse diretor que você fez referência aí ao filme Braços Cruzados, Máquinas Paradas. Tá, obrigado. Wellington, e parabéns, viu, rapaz? Você deu muito obrigado. Excelentes para a gente poder ter uma visão fabulosa sobre filme e crítico. Eu estou tentando escolher que filme que eu vou escrever, mas está difícil, hein? É uma seleção muito boa. Tá ótimo, obrigado. Obrigado. Professor, tem uma pergunta do Matson, posso até ler aqui, ele no chat, ele comentou aqui 2 questões, né? Posso ler? O Matson ele já perguntou, né? Tem a do Zezito, né, de Oliveira, eu não. Isso, é que ele deixou uma questão aqui sobre a questão da favela, né? Talvez é mais um comentário. Certo. E então ele fala que as favelas não são de brancos, exato, viu, Zezito? Perdão, Marcelo, as favelas não é o branco, mas eu fiz uma pequena provocação desse Brasil bicolor que está sendo fantasiado aqui, né, nos últimos tempos. É exatamente isso. O Brasil é um país miscigenado e o que nós temos é essa população aí nas favelas que foram mostrada na tela, né? Que no qual o próprio personagem principal mora, né, nessas favelas, né? Numa favela miscigenada, né? Uma favela em que as pessoas, né? O Deraldo é um exemplo disso, essa miscigenação típica do Nordeste. O Brasil é fantástico do ponto de vista populacional devido a esta miscigenação, como mostra, por exemplo, Darcy Ribeiro, né? Exato, as outras questões é sobre a quantidade de pessoas
trabalhadores mortos ou que sofreram acidentes nesse processo de crescimento da economia capitalista, particularmente na cidade de São Paulo, nesse processo de industrialização, e quanto eu já havia dito, né, mas essas megas construções, como o Maxwell Silva comenta, que culminaram na morte de vários operários, de várias pessoas, né? Eu comentei também da Gorender, sim, é uma tragédia que aconteceu na construção daquela belíssima ponte Rio-Niterói, né, em relação ao número de operários mortos na construção. O Armando comentou aqui sobre a construção de acidentes de trabalhos, que eu havia comentado. Tem uma pergunta, outros também, do Vladimir Gorender: muitos migrantes veem na televisão uma realidade que corresponde ao Canadá, e muitos acho que Canadá, e muito idealizada. Então vão para a cidade grande, se separam, deparam, né, com a desigualdade bem diferente. Sim, a televisão, ela sempre é uma criadora de mitos, né? Exatamente isso, viu, Vladimir? E a Vanusa, viu, professor? Acho que a última pergunta é dela, não, antes dos êxitos, mas eu vou responder aqui da Vanusa, tá? Se o senhor me permite. Vamos pensar no nosso milagre brasileiro na atualidade. Várias pessoas saíram na situação de extrema pobreza e receberam Bolsa Família, porém sem nenhuma perspectiva de trabalho digno, que continuam mergulhados na situação de alienação e dependência política, seja da esquerda ou da direita. É uma situação estrutural. Vanessa, essa pequena milagre, digamos assim, é uma necessidade de não ter uma convulsão social. Então, a gente precisa entender um pouco isso. Porque um estado de extrema pobreza também não é favorável ao capitalismo, que você pode ter convulsões sociais, que pode atrapalhar a produção. Então, é importante manter o pobre de uma pobreza controlada, digamos assim. O capitalismo, de tanto que vocês podem perceber, historicamente, a extrema-direita assume o poder, mas não termina o poder. Ela sai fora, porque ela não sabe gerenciar a crise. E, muitas vezes, vocês vão perceber que todo governo de esquerda, ela posteriormente dá margem a governos mais ditatoriais, governos de extrema-direita, de direita muito mais forte. Então, é uma questão mais complexa nisso. Então, não é interessante para um capitalismo desenvolvido ter uma extrema pobreza que pode ter problemas sociais, pode ter uma convulsão social, porque isso atrapalha a produção. É importante você ter uma pobreza equilibrada, entre aspas, controlada. Por isso que, nesse caso, o PT faz bem, né? A Bolsa Família é isso, é esse colchão que dá uma espécie de sustentação para que não há convulsões sociais. É por isso que se apoia o PT nesse aspecto. Depois tira e volta, quando as coisas realmente tendem a piorar. Não é à toa que nós tivemos aqui o Bolsonaro, e que foi uma gestão tão catastrófica que permitiu, com muito sacrifício, a volta de um Lula, que de repente esqueceram todos os problemas com o PT, e a direita abraçou o PT e estão compondo com forças no Congresso. Claro, percebe-se quando são medidas para, por exemplo, ajudar agora o Rio Grande do Sul, né? Então, o que não se pode é permitir a extrema pobreza por muito tempo, que ela pode ter convulsão social. Aí tem problemas para o Estado capitalista. É importante manter uma pobreza equilibrada, entre aspas, né? Conforme seja interessante esse tipo de, digamos assim, de equilíbrio. Olha o caso da Argentina. Logo, Milei, é perigoso não terminar o mandato do jeito que está, né? Então, são questões que a gente tem que debater com maior profundidade. Mas você tem razão, viu, Vanessa? Claro que é uma questão estrutural, não há a menor dúvida, né? E faz isso, é uma espécie, entre aspas, de um milagrinho, né? Que tenta tirar essas pessoas dessa extrema pobreza para que não haja nenhum tipo de convulsão social que atrapalhe mais ainda o capital. E tendo os êxitos aqui, professor, a despeito da economia sempre manter a centralidade em termos da decisão da maioria dos eleitores, essa centralidade não está limitada pela questão do investimento dos conglomerados da mídia hegemônica, da desinformação e construção de narrativas antiprogressistas.
além de programação voltada maciçamente para a alienação da população. Essa é uma outra questão, né, Zizito? É a questão de se manter as pessoas sempre alienadas. Vocês lembram como eu comecei a falar sobre o trabalho alienado? O sujeito que tem que trabalhar o dia inteiro e voltar extenuado? E aí, lembra que o Deraldo falou sobre a Mariazinha? Ah, então é por isso que o casamento de vocês estava assim? Que o sujeito chega cansado, você entendeu o trocadilho que ele faz? Eu acho muito interessante aquilo. Acho que o professor Giovanni vai lembrar disso, né? Ele faz um trocadilho, isso que mexe também um pouco da questão da masculinidade do homem, né? Mas é uma outra história isso. E alguém levantou a mão? Ana, por gentileza. Não, é só um comentário mesmo, assim, porque o que o filme passou, né, para mim, eu vi no filme assim, uma visão muito otimista, né? Inclusive essa coisa do duplo ser ele mesmo, na verdade, porque é essa coisa de que todo mundo é Paraíba, né? Então o sujeito lá, a polícia vai perseguir qualquer um. E ele não tem identidade, ele é um poeta, ele vende coisas, e ele passa o filme inteiro brigando para manter a própria dignidade. Enquanto poeta, enquanto trabalhador, ele vai trabalhando, e aí vai vendo a cena, né, que eu me lembrei agora, quando ele vai trabalhar naquela casa que tem uma festa, tem uns hippies, aí ele vai... Primeiro ele dança, quer dizer, a questão dos espaços, né? Ele acha que ele está ali, ele vai... Também, por que não? Eu sou tão humano, tão coisa que eu posso participar da festa. E ele vai dançar lá com o pessoal, e depois a outra diz, não, você não pode estar aí e tal, quer dizer, aqui não é teu lugar, né? Aí ele vai, joga o negócio na piscina, então ele vai, vamos dizer, resistindo nessa coisa assim de manter. E o filme, quer dizer, eu vi assim como 80, né, 1980, foi um período meio otimista, assim. Aí no final do filme ele faz um paralelo lá, ele tem uma identidade, né? O cara vai lá confiscar os poemas dele, ele, aqui, aí aquele monte de carteira, né? Aquele monte de habilitação e tal, ele tem identidade, ele conseguiu preservar isso, e ele faz um paralelo lá com aquelas greves do ABC que foram vamos dizer assim, o berço, né, de um partido de trabalhadores que a gente já experimentou. Quer dizer, a coisa da consciência de classe, né, que começa lá nas lutas reivindicatórias, não sei o quê, e aí esses trabalhadores entendem que precisa ter uma voz política e tal. Só que, se a gente pensa, é porque a pessoa fez um comentário, eu concordo que esse é um filmaço, eu também já vi várias vezes esse filme, enfim, mas eu penso que assim, ele não corresponde à atualidade, é isso que eu estou fazendo um paralelo, entendeu? Estou comentando, é isso mesmo. Ele é atual nesse sentido do otimismo, né? Em 80. Hoje não. Hoje a gente tem a distopia, né? Hoje, infelizmente, a questão e essa questão da mão de obra excedente. O que acontece? O neoliberalismo ele é tal, ele vai expropriando tanto, que ele já não tem mais força, mais valor, ele vai expropriar direitos, etc. E aí é aquilo que o professor Parisi falou, eu não me lembro mais em qual filme, mas que ele fala, até agora a gente tem um exército de mão de obra, desculpa, um exército de mão de obra descartável, não é mais que a gente, na década de 80, por conta da industrialização, que chamou, né, brasileiros de todos os cantos para ir para São Paulo, para o Rio e tal, pela industrialização. Então, você tinha uma mão de obra excedente para manter, era importante para o capitalismo. Mas hoje a gente tem uma mão de obra descartável mesmo, né? A gente vê aqui no Rio, o pessoal entra nas comunidades e, enfim, para mim é genocídio, né? O jeito que é tratado e tal. Enfim, é só comentar isso. Eu queria que vocês comentassem também. Obrigada. Claro, obrigada pela análise do filme, obrigada aos comentários do professor Wellington também e dos colegas também. Obrigadão. Muito obrigado, Ana, pelo seu comentário, sua participação. Essas questões, como você comentou, é bastante interessante, né? Essa questão da mão de obra, do excedente, né? O Maurício comentou isso também no filme dele, o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. O que nós tínhamos antes, essa mão de obra excedente que poderia
participar, né? Ela teria a sua vez, digamos assim, em algum dado momento no capitalismo, nesse processo de industrialização que havia nos anos 70, 80, a partir com o neoliberalismo, que adentra esse país a partir dos anos 90, essa mão de obra é descartável, ela não existe, né? Ela é insignificante do ponto de vista da produção. Esse otimismo que você falou, viu, Ana, eu concordo com você, que havia um certo, digamos, um tom de otimismo, até mesmo quando no final ele realmente ele mostra todos os documentos, ou seja, eu já estou aculturado nesta terra, está aculturado. Ele não é mais aquele jagunço do desenho, do filme, do metrô, daquele filme de domesticação dos sentidos dos operários que iam trabalhar no metrô. Agora, ele já está mais aculturado, ele já tem essa identidade. E, de fato, hoje o cenário é diferente. Esse otimismo não é mais possível, ou pelo menos para uma pessoa, digamos que um pouco mais pragmática, né? Pode ter alguém que ainda acredita, né? Mas, enfim, nós estamos num momento histórico muito difícil, a tal ponto que vocês offline, comentei sobre as eleições no Parlamento Europeu, uma grande vitória da extrema-direita, e é um reflexo, naturalmente, no Brasil, né? É um momento histórico muito complicado, talvez mais complicado do que dos últimos anos, né? E é importante a gente perceber, e sem essa esperança, considerando que a mão de obra reserva, ela é simplesmente descartada, ela não serve. E o que fazer com essas pessoas? Então, muito obrigado, viu, Ana, pela sua participação. Professor, se eu queria comentar, será que dá tempo de passar aquele vídeo que eu falei do filme? Ou, acho que sabe que vale a pena a gente passar? Não, eu queria só comentar aqui uma coisa que é uma coisa muito curiosa, que nós achamos que o personagem principal do filme é o Deraldo, né? O poeta popular. Na verdade, o homem que virou suco foi o outro, o Severino, né? O Severino é aquele que aparece matando o patrão, é aquele que adoece, mas ele adoece, sabe por quê? Porque ele colaborou tanto com o patrão que acabou adoecendo, porque o patrão demitiu ele e ele adoeceu, enlouqueceu, né? Então, ele é o homem que virou suco, né? Quer dizer, e é um filme muito atual, porque hoje esse aumento de adoecimentos laborais, transtorno psicológico nos locais de trabalho, ele se dá principalmente no contexto dos colaboradores, né? Aqueles que mais colaboram são esses que acabam adoecendo, né? Porque esses sim viram suco, né? O homem que virou suco é no sentido de que o trabalhador é uma laranja e o capital espreme e transforma em suco e joga fora, né? Foi o que fizeram com o Severino, né? O Severino é aquele que... E o poeta, né? O Deraldo, ele se torna, né? Ele resgata essa história do Severino, transforma num cordel, e ele é aquele que vai contar a história, vai dar um sentido político a essa tragédia, que é a tragédia do operário, né? Que virou suco. Eu acho que é isso. Eu queria só comentar, porque às vezes a gente acha que o herói da história, né? Ou aquele que é o personagem principal, é o poeta, é o poeta popular. É claro que ele é, mas no fundo, você tem uma história de fundo que nós temos que prestar bem atenção, né? Severino, quantos Severinos nós temos hoje? Pessoas que procuram, inclusive, furar greve. Hoje nem greve tem, né? Então, são aqueles que colaboram, aqueles que de um certo modo, procuram acreditar na empresa, né? Esses viram suco, né? É muito atual esse filme. É isso, Wellington. A hegemonia dos severinos hoje, né? Essa hegemonia dos severinos na classe trabalhadora, né? É exatamente isso. É uma história, ela é paralela, feita pelo próprio mesmo ator, né, José Dumont, que é bem interessante, exatamente isso. O senhor comentou isso, de fato, muito importante.
o que virou exatamente o suco não é o personagem do poeta, né? No final, quando ele vai colocar os documentos, tal, quando ele dá uma enquadrada, ou seja, de certa forma, olha, já estou aqui, eu sou um poeta, mas já estou legalizado, né? Eu achei essa passagem até interessante. Você lembra, né, professor? Ele, no final, né, professor Giovanni, ele vai colocar que tem todos os documentos, talvez, né? Então, de certa forma, ele está um pouco, já está bastante aculturado, né, com esse modelo. Porém, essa parte é interessante, é de perceber que quem virou suco, quem ficou adoecido, é o Severino, é o sujeito que fazia de tudo para atrapalhar a vida dos trabalhadores, né? O Victor levantou a mão. Victor, por favor. Victor. Oi, Victor, tudo bom? Oi, Hélito, professor, tudo bem? Parabéns pela exposição, uma aula magnífica. E eu queria falar a respeito exatamente, né, dessa parte, que é o artista no capitalismo, né? O Lukács tem o seu livro A Alma e as Formas, e ele diz, Lukács, que a arte desfetichiza o capital, ela tem esse poder de desfetichização, né? É o que o Deraldo faz, inclusive, né, com seus versos, com seus poemas, né? Ele tenta desalienar e tenta desalienar-se, né? Mas a fetichização no capital, a alienação, ela é tão ampla, geral e irrestrita, né, que ela acaba englobando todo mundo, né? E eu gostaria de saber um pouquinho de você, né, assim, falar um pouquinho, assim, dá para viver de arte no capitalismo? Bom, depende de que tipo de arte, né? Se for uma arte engajada pelos valores do capital, a gente sabemos que você vai até para a Academia Brasileira de Letras, não é isso? Ó, para não citar nomes aqui, queria polêmicas adicionais, mas depende de que tipo de arte que é feita. Se é em prol do capital, com certeza você tem o seu lugar do sol, vai para as academias brasileiras de letra, né, vai para as universidades, vai fazer exposição no Itaú Cultural, né? Tem até agora escola Itaú Cultural aqui em São Paulo. Olha só que coisa fantástica, né? Você sabia dessa, professor Giovanni? Descobri a escola Itaú Cultural. Olha só. Os banqueiros têm contribuição para a educação, agora literal, né? Então, agora, outro tipo de arte, no qual você está mencionando, aí realmente é igual o professor, está fadado ao fracasso, né? O artista e o professor, nesse aspecto, estão fadados ao fracasso, não há espaço, eu digo um bom professor, naturalmente, né, nesse mundo do capital. E é isso que o Deraldo tenta sobreviver, de tanto que ele insiste ainda na arte dele, né? E no final, essa é uma questão também do otimismo, que ele acaba a arte prevalecendo, a arte do Deraldo, pelo menos, prevaleceu, né? Em detrimento do enlouquecimento do delator, do pelego, que é o alter ego lá do Deraldo, né? Digamos assim. Então, essa questão da arte, né, Victor, ela é interessante, sua pergunta um pouco capciosa, né, talvez, né, mas eu entendi a sua intenção, quer dizer, a arte, enquanto uma reprodução para além, digamos, do olhar, eu acho que ela é bastante complexa, aliás, como tudo na história, mas essa arte engajada com os valores do capital, ela está por aí, né, e ela cria os seus o Maxwell, estou ferrado, esse foi ótimo. E aí, essa construção dessa arte engajada com valores de capital, ela tem lugar, sim. Né? Depende o que tipo de caminho você percorre nessa ideia de arte. Né? Então, eu peço para o professor Giovanni quiser comentar sobre essa questão do Victor, que é uma questão não trivial, né? Não, a questão é o seguinte, o Deraldo, ele no final, ele se integra, ele se torna um cidadão, ele tirou a carteira de identidade para poder estar vendendo os cordéis dele no centro de São Paulo. Então, ele não deixa, de um certo modo, né, de aceitar as regras daquele sistema, que é o sistema da cidadania.
né? Mas é claro que aquilo dali é só aspecto formal, né? Porque ele sabe que naquele sistema, né, se ele quiser desenvolver verdadeiramente a arte dele, ele não vai conseguir. Então, você tem o artista, eu diria que no capitalismo, ele vive assim ele tem que ser equilibrista, tem que saber lidar com essas contradições, né, para poder estar, inclusive, sobrevivendo. E é o que todos nós fazemos, né? Quem é professor de esquerda sabe o que tem que fazer, porque é um malabarismo todo dia para tentar ir contornando, inclusive lidando com esses elementos da legalidade, né? E é isso que o Deraldo, no final, ele fez, ele dá uma lição, né? Ele diz, olha, agora eu tenho a minha carteira de identidade, não vou ser mais preso pela guarda municipal, né? Vou vender os meus cordéis, agora os meus cordéis eu vou fazer a crítica do capital. Então, isso é que é interessante, a gente buscando esses espaços, né? É claro que existem espaços, senão estaria tudo dominado, né? E não é bem assim. Com o Ícaro foi muito natural. Gostava muito dele. Ele era meu melhor amigo. Era puramente profissional. Ele pintava a cara. A parada é... Então, professor, tem uma questão aqui, na verdade, do comentário do Vladimir, ele vai citando o Cazuza, meus sonhos foram vendidos tão barato que eu nem acredito. Essa questão de equilíbrio, né? Então, para a gente finalizar, viu, professor, eu vou passar aquela música do Mourão Voltando, que Mourão, aqui do Vital Farias fez, acho que comentei aqui, tinha comentado, não sei se estava gravando ou não, que da importância da trilha sonora, né, nesse filme, que foi muito importante. Ela é uma trilha sonora que encaixa, no meu ponto de vista, muito bem nas cenas do filme, as letras das músicas, e, detalhe, aquelas questões e poemas, aqueles poemas que o Deraldo recitava, foram escritas pelo Vital Farias, né, que assina a trilha sonora. Então, para a gente finalizar, Mourão Voltando, lembrando que esse Mourão não é nenhum sobrenome, não é nenhum general, é aquelas pilastras da cerca. É o sujeito que vai para a cidade fugindo da cerca e encontra a cerca da cidade grande, né? Então, posso passar aqui, né, professor, rapidamente, para a gente finalizar aqui nosso encontro de hoje. Estão escutando o som? Estão tendo som? Ora que Sérgio Nordeste, para exportar nordestino, e qual é o seu destino? É de ser caba da peste, de norte, sul, leste, oeste, na indústria e construção, o diabo amassou o pão e ficou bem amassado. Isso é que é Mourão rodado, isso é que é roda Mourão. E ficou bem amassado, isso é que é Mourão rodado, isso é que é roda Mourão. Para que serve a cidade? Pra viver no corre-corre. E depois que a gente morre, se acaba toda a vaidade. Pra que a necessidade? Pra se mendigar o pão. Para que serve o patrão? Pra dar parte ao delegado. Isso é que é Mourão rodada, isso é que é rota Mourão. Pra dar parte ao delegado. Isso é que é Mourão rodada, isso é que é rota Mourão. Para que serve o operário? Pra construir edifício. Pra que tanto sacrifício? Pra ganhar pouco salário. Mas quem faz esse inventário só pode ser o patrão.
quem ganha com a produção. O fato está consumado, isso é que é Mourão Roca, isso é que é Roca Mourão. O fato está consumado, isso é que é Mourão Roca, isso é que é Roca Mourão. Parece a natureza pra criar tudo na terra. E para que serve a guerra? Pra se conquistar a grandeza. Para que serve a riqueza? Pra má distribuição. Onde está o erro então? Na hora de acumular, isso é que é Mourão Roca, isso é que é Roca Mourão. Na quantia acumular, isso é que é Mourão Roca, isso é que é Roca Mourão. É isso aí, né? Então, professor, acho que podemos Não, encerrar, né, professor? Né? Então, uma boa noite a todos. Na próxima semana, no domingo, vamos ter a aula sobre como escrever um artigo de análise crítica de filmes, aqui neste mesmo canal, às 19 horas. E no outro domingo, daqui a 15 dias, vamos concluir o ciclo 1 com análise crítica de Eles Não Usam Black Tie, um maravilhoso filme de Leon Risman. Então, gente, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, professor Giovanni, obrigado a todos. Boa noite. Boa semana. E grato por essa música no final, que é mais uma para eu tocar em barzinho, hein? Está no grupo, viu? Se chegaram a ver, eu deixei no grupo todas as sequências das músicas do Vital Farias, está no nosso grupo, tá bom? Legal. Vou entrar lá para tirar umas no violão aqui. Abraço. Um abraço, tchau, tchau.